Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa atividade agora que eu estou mostrando para vocês na telinha, né, é a atividade que eu passei para vocês na aula de ontem, né, retomando o gênero textual anúncio, porque esse é um conteúdo que vai cair na prova, né? Então, a gente está fazendo revisão, né? Como vocês podem observar aí no vídeo, os anúncios publicitários eles são de alta circulação social e tendem a se tornar mais e mais comuns em virtude das características da sociedade atual. Então, pessoal, por isso que eu coloquei essa atividade para vocês poderem analisar, né, cada anúncio aqui, tá? Inclusive, né, essas características aí dos anúncios publicitários, eles ficam mais fortes porque são baseados na produção e no consumo de mercadorias e ideias. Então, por que a pessoa olha um anúncio e acaba comprando o produto? Porque aquilo tenta convencer, né, quem quer que esteja vendo ou lendo, né? Então, seguindo aqui tem as características do anúncio publicitário. É um texto curto de linguagem mista. O que é a linguagem mista? Linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é a escrita, né? E a não verbal são as imagens, tá? E a linguagem sonora pode ser explorada de modo significativo também nos textos publicitários. É quando a gente acompanha aí os comerciais de TV, né? Quando eles colocam alguma música para chamar atenção, né? Então tem todos esses procedimentos aí que vocês analisam, né? Nos anúncios, nas propagandas, tá? A linguagem é sempre concisa, objetiva e curta. Os textos trabalham a palavra como recurso de forte poder expressivo, tá? Portanto, fogem dos seus usos denotativos e mais comuns e passam a ser um ícone de alguma simbologia, bem como a padronização dos corpos do bom e mal, do bonito e do feio. Então, sempre está explorando alguma característica aí, né, pessoal, que vai tentar convencer. Nós temos aqui, nessa primeira imagem, né, um anúncio mostrando aí a questão da Covid-19, né? Então, todos juntos contra o Covid-19, né? Aí, continuando aqui, faça a sua parte. Aí, o que tem no desenho aqui, né? A pessoa usando a máscara, né? Que é uma das características que sempre estão reforçando a questão do uso da máscara, né? Mesmo quem já tomou as devidas vacinas, né? Então, vamos lá. Observe o texto a seguir. Fica claro que o texto apresenta a ideia do uso da máscara para a defesa do Covid-19. O texto verbal, com frases curtas e incisivas, é colocado em posição superior. Tem a questão também, né, da posição das frases para chamar atenção, né? Isso é muito importante também quando vocês vão analisar um anúncio publicitário. Para reforçar a ideia, né? Há também o jogo de cores, que mistura os tons de vermelho, preto e branco. Também as cores chamam muita atenção, né? Nos anúncios, pela questão visual, o que remete ao mesmo tempo à vida e à morte, né? O fundo vermelho remete à ideia de sangue, enquanto a cor preta contribui para uma noção de seriedade e tristeza. Mesclado a esses tons mais fechados, observa-se a cor branca, símbolo da ideia de vida e paz, mesclada com o texto verbal. Ou seja, faça a sua parte. Então, quer dizer, esse anúncio está bem chamativo, né? Qual que é o objetivo? Contribuir com a ideia divulgada a fim de que seja aceita e acata pelo leitor, né? Chamar atenção, né? Um alerta. Esses recursos são algumas das estratégias de atração e convencimento, né? Que a publicidade pode utilizar para defender uma ideia de serviço ou produto, né? Nesse caso aqui, é um serviço social, né? Porque está alertando uma sociedade. Nesse outro anúncio aqui, né? Nós temos aqui, ó, o anúncio, né? De um café. Café da Lu, você já experimentou? Um café gelado? Aqui tem. Então, quer dizer, olha as referências aí, né?
Um anúncio tá bem chamativo, né? Mostrando que o café gelado é uma novidade para o verão. O que que o verão lembra? O verão lembra calor, né? Compre um e ganhe outro, olha só. Então, quer dizer, tá bem apelativo, né? Esse anúncio tá bem chamativo, as cores estão bonitas, né? E também tá chamando atenção, né? O produto, né? Tá bem colocado. O texto apresenta uma propaganda da nova bebida do Café da Lu. O nome do estabelecimento já é colocado em posição superior, né? Café da Lu vem primeiro, né? Algo que pode reforçar o vínculo entre o produto, consumidor e marca. Há também o jogo de cores, né, que sempre tem nos anúncios, que mistura os tons de marrom, que remetem ao café e ao chocolate ao mesmo tempo, né? Em que o fundo preto contribui para uma noção de seriedade, de sofisticação, que pode inclusive ser uma identidade da cafeteria. Mesclada a esses tons mais fechados, vê-se a marcação do verde, das folhas, do amarelo, né? O amarelo contribui muito, né? Porque o amarelo é uma cor que demonstra, assim, alegria, né? É chamativo, combina com verão, sem negar a identidade do estabelecimento, né? Que é o Café da Lu. O anúncio trabalha com frases curtas e incisivas, que apresentam as dúvidas, necessidades, respostas e soluções. Você já experimentou, né? Olha a pergunta, aqui tem, tentando convencer que é o melhor lugar, né? Além disso, embora não conste o preço da bebida, afirma-se que na compra de uma bebida ganha-se outra. Então, né, a pessoa já fica, né, achando que está ganhando uma vantagem, né? Essas são algumas das estratégias de atração e convencimento. Sempre eu falo, né, tenta convencer. O anúncio, ele tenta convencer, né, a pessoa que está vendo, né? E a publicidade é isso, né? A publicidade utiliza-se, né, de todos esses artifícios aí para convencer o consumidor. Certo? Então agora vem a atividade, ó. Leia os textos a seguir para resolver as atividades propostas. Todos os dois anúncios aqui, todos estão mostrando a questão do Covid-19, né? Nessa primeira imagem, né, tem aqui a foto de uma pessoa idosa. Aqui tem uma outra foto de uma pessoa comum, né? Aqui no meio o vírus, né? E a frase. Ele não tem um rosto, né? Tá colocado lá, ó. Ele não tem um rosto, mas o restante aí da frase, né? Vou colocar mais pertinho. Mas pode ser o seu, ou seja, né? Qualquer pessoa não está livre, né, de ser afetada aí pelo vírus, né? E aqui no texto 2, né, tá uma pessoa com a máscara, né, e o alerta, né, save lives, quer dizer que o uso da máscara salva vidas. Então, agora analisando o texto, tem as questões, né, que vocês receberam aí, né? Cada texto possui uma função social, ele cumpre a um propósito específico de acordo com a intenção para atender a uma sociedade comunicativa, né? Do locutor e do interlocutor. Nesse sentido, vamos responder aí as questões. Qual a finalidade desses textos, pessoal? A finalidade desse texto é a prevenção, né, contra o Covid-19, né? Então, contra a doença, contra o vírus, né? Então, são os alertas aí que tanto o anúncio 1, texto 1, quanto 2 estão mostrando, tá? Vamos ver as perguntas, né? Que aqui no finalzinho, né, do texto, das tarefas, que no finalzinho tem a resposta. Então, na primeira questão, o que se espera? Espera-se que o estudante responda que é a divulgação de uma ideia. Então, ou seja, qual a divulgação dessa ideia aqui na primeira questão? Qual a finalidade desses textos? Divulgar ideias. Mas quais são essas ideias, né?
alertar sobre, né, a forma de prevenção contra o Covid-19, né, e mostrar para pessoas que o vírus tá aí, né, e que pode ser qualquer uma pessoa a ser afetada, pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa jovem, né? Então, qual a finalidade desse texto? Mostrar as ideias, né, que está sendo mostrada tanto no texto 1 quanto no 2. Sabe-se que o assunto de um texto é mais generalizado, tem um significado mais amplo, mais geral. Pode ser desdobrado em diversos temas. Nesse sentido, qual é o assunto abordado nesse texto? Qual é o assunto abordado nesse texto? Então, vamos lá. O assunto é sobre o Covid, né? Vamos lá ver a resposta, ó, do 2. Espera-se que o estudante compreenda que se trata da prevenção da pandemia, ok? Então, a resposta 2, qual é o assunto abordado no texto? Prevenção contra a pandemia. Na questão 3, qual é a ideia divulgada nesse texto? Então, vamos lá para a questão 3, que o gabarito está no final da folha, né? Eu vou mostrando para vocês. Espera-se que o estudante compreenda que é o uso da máscara. Então, na questão 3, qual é a ideia divulgada nesse texto? Né? É a prevenção e o uso da máscara. Para qual público-alvo o texto foi destinado? Então, vamos ver aqui a questão 4. Bom, foi destinado a toda a nação brasileira e até as pessoas que falam os 2 idiomas utilizados como texto verbal, visto que a doença é uma pandemia, ou seja, esses anúncios aí, né, para qual público-alvo o texto foi destinado? Para toda a nação brasileira, né, visto que, além disso, né, para o mundo, porque a pandemia é mundial, né? Na questão 5, que tipo de linguagem é predominante nesses 2 textos? Nós temos aí as opções: literária, verbal e não verbal, subjetiva, formal e informal. Na questão 5, alternativa correta, letra B, verbal e não verbal. Porque tem os 2 tipos de linguagem predominante nos textos, né? Verbal porque tem as frases e não verbal porque tem as imagens. Então, a questão 5, alternativa correta, letra B, verbal e não verbal. Dá uma olhadinha aí se vocês acertaram, tá? Na questão 6, os anúncios publicitários são direcionados aos jovens, aos adultos, a todas as idades ou aos idosos? Então, vamos conferir aqui a resposta da questão 6. Alternativa correta, letra C, a todas as idades. Você vê que tem da pessoa idosa até o mais jovem. Espera-se que vocês identifiquem que o público-alvo, né, a quem os anúncios publicitários são destinados. Ou seja, a questão 6, alternativa correta, letra C, todas as idades. Tá? Então, público direcionado, letra C, todas as idades. Na questão 7, os textos em estudo são exemplos de gênero publicitário, informativo, classificado ou notícia. Então, vamos analisar a questão 7, ó. Na questão 7, a alternativa correta, letra A, publicitário, né? Que está se tratando de anúncios publicitários. Ok? Então, na questão 7, alternativa correta, letra A. Os textos em estudo são exemplos de gênero publicitário. Alternativa correta, letra A. Agora, vamos para o próximo anúncio aí. Analise e compare as peças publicitárias a seguir e responda as atividades propostas. No texto 1, nós temos aqui: contra a gripe, seu escudo é a vacinação. 4 a 22 de maio. Então, todas as pessoas aí, né, sendo alertadas para vacinar contra a gripe. Texto 2. Use o cinto também nos bancos de trás. Foca no trânsito. Olha só.
Que criatividade, né? A foca com o cinto de segurança, né? Olha, ó, linguagem verbal, não verbal também, né? Porque tem escrito, né? Tem as frases e tem a imagem. Na questão 8, ao comparar e analisar esses cartazes, percebe-se que... Então, vamos lá. Na questão 8, alternativa correta, letra C. Então, vamos lá na questão 8. Então, ao comparar e analisar esses cartazes, percebe-se que o texto 2 tem como finalidade incentivar o uso de um dispositivo de segurança. Então, letra C, né? Tá falando que o texto 2 tem a finalidade de incentivar as pessoas, né, a usarem o cinto de segurança. Na questão 9, com relação ao texto 1, pode-se afirmar que... Então, nós temos aqui ó, as alternativas A, B, C e D. Então, vamos ver qual é a resposta. Com relação ao texto 1, pode-se afirmar que... A alternativa correta, a letra D de dado. O texto 1 tem como finalidade incentivar a fascinação, informar a data e o público-alvo. Certo? Tem como finalidade incentivar, nesse caso aqui, a vacinação, né? Então, a gente faz aqui uma correção, né? Porque aqui, ó, foi trocada aqui a letra F. Vamos colocar aqui a letra V, né? Vacinação. Vamos fazer aqui essas atividades, né? Sempre tem uma configuração aí que não... Então, vamos lá. O texto 1 tem como finalidade incentivar a vacinação, ok? Porque tá falando, né, da vacina contra a gripe. Na questão 10, com relação ao texto 2, pode-se afirmar que o texto 2 é o texto, o anúncio, né, de focar no cinto de segurança. Então, na questão 10, a alternativa correta, letra A. É uma propaganda social cujo produto, a ideia, é de relevância nacional, né, o uso do cinto. Então, na questão 10... A alternativa correta é a letra A. Vamos lá na questão 10. Com relação ao texto 2, pode-se afirmar que é uma propaganda social cujo produto e ideia é de relevância nacional. Por quê? O uso do cinto de segurança, né, tanto no banco da frente como no banco traseiro, é de suma importância. Na questão 11, em relação às características dos dois textos publicitários analisados, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos assinar a sequência correta. Na questão 11, vamos lá na sequência, ó. A primeira alternativa, maior presença de frases curtas, linguagem mista e apelativa, correção gramatical, que são características da propaganda social. Inclusive, a gente até fez uma correção gramatical lá, né? Então, verdadeira. Na questão 11, a primeira alternativa, V de verdadeiro. Vamos para a segunda. Texto curto de linguagem mista mescla elementos verbais e não verbais com a exploração de cores, texturas, contrastes e luz. Alternativa verdadeira. Depois, nós temos aí linguagem concisa e curta, trabalham com a palavra como recurso de forte poder expressivo e persuasivo, né, de convencimento, alternativa verdadeira. A linguagem verbal e não verbal não apresentam termos persuasivos comumente utilizados em textos publicitários. Ou seja, a linguagem verbal e não verbal não apresentam termos persuasivos comumente utilizados em textos publicitários. Essa alternativa aqui tá falsa, né? Por quê? Porque em textos publicitários utiliza-se muito essa linguagem persuasiva, né?
apresenta termos persuasivos de convencer. É muito comum utilizar, né? Então, quer dizer, essa alternativa aqui tá falsa. A gente faz a correção aqui, né? Inclusive porque quando tá saindo os gabaritos aqui, né? A gente sempre tem que estar fazendo uma correção junto com vocês, tá? Então, a alternativa correta, a sequência é letra B, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, como tá aqui em cima, tá? Então, alternativa 11, vamos observar aqui, né? A sequência é letra B. 3 alternativas verdadeiras e uma falsa. E na questão 12, observe o texto a seguir para responder às atividades propostas. Então, nós temos aqui, né, um anúncio falando do chocolate, 5 novidades para deixar você de boca aberta. Fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Ou seja, né, proposta aí, ó, é convencer a comprar o chocolate, né? Letra A, qual produto está sendo anunciado nesse texto? Bom, está sendo anunciado chocolates da marca Lacta. Qual é o público-alvo? Letra B. Bom, qualquer pessoa que gosta de chocolate, crianças, jovens ou adultos, né? Então, o público-alvo é todos que gostam de chocolate. Letra C, você acha que a apresentação do produto ficou adequada ao público-alvo? Por quê? Você acha que ficou adequado? Parece que tem uma criança, né? Vamos ver aqui. Você acha que a apresentação ficou adequada ao público-alvo? Então, vamos lá. Bom, o que se espera? Espera-se que o estudante compreenda que... Aí a resposta é pessoal, né? Aí vocês vão observar aqui, ó. Você acha a apresentação do produto ficou adequada ao público-alvo? Se é para todo tipo de público, né? Teria que aparecer mais pessoas aqui comendo chocolate, não só crianças, né? Aí fica critério pessoal, tá? Letra E, comente sobre o efeito do sentido da linguagem verbal e não verbal utilizadas e a repetição de palavras. Então, vamos lá, letra E da questão 12. Bom, espera-se que o estudante observe recursos como a frase com letras e fontes diferentes para deixar você de boca aberta, boca fechada, bem como a repetição de palavras, né, que chama a atenção do consumidor. Sugerem, por exemplo, que não irá parar de comer, né, porque fica a boca aberta, fechada. Ou que vai gostar muito e comer inúmeras vezes o chocolate. Então, tem a questão da luz, das cores, né, claras, também chama atenção do consumidor. Tudo isso, o pessoal tem influência na hora de você ver uma propaganda. O rosto jovem é bonito e sugere a suavidade no sabor do produto, né?